Antes da gente iniciar o tópico de hoje, que é sobre equação do segundo grau, cabe uma pequena reflexão do que é uma equação. É uma igualdade. E várias equações você já sabe fazer, ó. Isso é uma equação do primeiro grau. Qual número que multiplicado por 3 subtraído de 2 dá 10? Você passa o 2 para lá, divide por 3, 4, Alex. Sei fazer equação do primeiro grau. A aula de hoje é essa. Qual número que se eu elevar ao quadrado menos o sextuplo dele mais 8 também vai dar 0. Isso é a nossa aula de hoje. Nossa equação do segundo grau. 2 elevado aqui, número dá 8. Pô, esse eu sei, Alex. 3. Isso também é uma equação exponencial. Essa aula é de log, né? Essa aula é de log. Eu posso perguntar assim, ó. Log de 100 na base 10, quando não fala nada é base 10, vai dar um número. Que número é esse? 10 elevado aqui, número dá 100. Vamos aprender ainda a equação logarítmica, que isso aqui vai 2. Qual é o número? Esse é um dos melhores para se aprender, né? Qual o número que se eu subtrair 2 e calcular o módulo dá 5? Sempre você vai achar fácil, 7. 7 menos 2 é 5. O outro sempre vai ser um pouquinho mais complicado, menos 3. Menos 3 menos 2 é menos 5 e o módulo é 5. Então, de todas as equações que vocês vão estudar, faltou até equação trigonométrica. Hoje, a ênfase, a ênfase maior que a gente vai dar é na equação do segundo grau. Então, fiquem atentos, porque é ela que vai comandar o baile de hoje. É o seguinte, toda equação do segundo grau vem acompanhado de uma variável cujo expoente é alguém do segundo grau. Aprendam uma coisa sobre a equação do segundo grau. Esse A nunca é 0. Se ele for 0, não é mais segundo grau, é primeiro grau. Mas o B pode ser 0, o C pode ser 0. E nesse caso, as equações do segundo grau estarão incompletas. E sempre que elas estiverem incompletas, sempre haverá uma maneira mais fácil de se fazer, tá? Então, primeiro vamos aprender uma que resolve qualquer equação do segundo grau, tá? A ideia inicialmente é calcular algo que nós chamaremos de delta. O delta é realizado pela conta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou seja, esse número ao quadrado menos 4 vezes esse vezes esse. Feito isso, calcularemos o valor de x que toca na isso uma verdade, que é menos o b, o contrário do b, mais ou menos, porque equação do segundo grau existirão duas respostas, a raiz quadrada desse número, tudo isso dividido por 2a. Essa é a tão famosa e conhecida fórmula de Bhaskara, mas cujo autor de verdade não é o Bhaskara, mas que resolve qualquer equação do segundo grau, tá? Depois eu posso até mostrar um pouquinho de onde ela veio, né? Mas por enquanto vamos treinar um pouco, né? Exemplos genéricos aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8. Não te custa nada no começo, enquanto você está se ambientando, né? Identificar seus personagens. O A é 1, porque o A é o coeficiente do x2. O B é menos 6. E o C é 8. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. O delta é 36 menos 32 é 4. É muito bom para a gente fica muito feliz quando esse número dá um quadrado perfeito. Isso não é obrigatório, pelo contrário, tá? Mas facilita muito, porque a gente vai tirar a raiz quadrada, né? Continuando a fórmula de Bhaskara, o x1 é igual. Vamos dividir isso em 2x's. O primeiro é o menos b mais a raiz do delta sobre 2a. E o segundo é menos b menos a raiz do delta sobre 2a. Percebam que esse delta, se o delta for 0, vai ficar a mesma raiz, né? A gente fala que as duas raízes são iguais. Se o delta for positivo, então cabe aqui já
uma leve observação sobre esse delta. Se o delta for positivo, nós vamos ter duas raízes diferentes. Se o delta for zero, nós vamos ter duas raízes iguais. E se o delta for negativo, a gente não tira a raiz quadrada de número negativo. Então, diremos que não possui raízes reais, porque o nosso universo é o universo dos números reais, tá? Talvez no finalzinho de terceiro ano, se você for fazer uma prova específica, você vai aprender que existe mais um número que engloba esses doidinhos aqui, que é o conjunto dos números complexos. Mas, por enquanto, não temos raízes reais, tá? x1, então, será igual a menos b, que é 6, mais ou menos a raiz desse delta, que é 2. Aliás, a primeira raiz é com mais, né? Já determinei ali, ó. Sobre 2a, 2. E a segunda raiz é 6 menos 2 sobre 2. 6 mais 2 é 8, sobre 2 é 4. 6 menos 2 é 4, sobre 2 é 2. Aqui, ó. Então, são conjunto solução 2 e 4. Beleza? É assim que se resolve uma equação do segundo grau, né? Muito fácil. Alex, você medir, volto a repetir, isso resolve qualquer equação. Mas é óbvio que existem equações incompletas. Então, isso aqui é só para você ganhar um certo tempo. Mas se você não quiser, pode fazer Bhaskara. Você vai achar da mesma maneira. O que são incompletas? Vamos dividir em casos. Primeiro caso. B igual a zero. Então, nós temos 4x ao quadrado menos 25 é igual a zero. Perceba que o A é 4, o B é 0 e o C é menos 25. O fato de não ter o B, eu não vou precisar fazer a fórmula de Bhaskara. Tá dando para ver ali, rainha do Nilo? Nem vi ali, deu? Deu? Não, mas faz aquele milagre, né, da natureza de vocês, né? Obrigado, rainha. B é 0, não vou escrever mais nada para lá, não. Então, quando ele não está completo, você pode se dar o luxo de passar esse 25 para o outro lado. X ao quadrado é 25 sobre 4. E o x é mais a raiz de 25 quartos. E a outra é menos a raiz de 25 quartos. Essa raiz dá 5 meios e essa dá menos 5 meios. Sempre que o b for zero, as raízes serão simétricas. Achou uma, achou a outra. Isso porque eu não tenho b. Terceiro caso que pode aparecer, né? Já deram... Eles dão print? Não, não tem print não, né? Tem? Toma um print, então. Famosíssimo aí para vocês, né? 1.000, 2.000, 3.000, foi. Aí, o segundo caso é quando C é zero. Quando C é zero, também eu posso fazer Bhaskara? Eu posso fazer Bhaskara em qualquer momento, tá? Então, se o seu HD já está sobrecarregado, aprenda só Bhaskara. Ele vai resolver todos. Mas, segundo caso, que é quando o C é zero. E essa equação ficaria assim, o 4x ao quadrado menos 12x é zero. Perceba de novo que o A é 4, o B é menos 12 e o C é zero. Não vou precisar usar a fórmula de Bhaskara, porque esses dois elementos, eles têm... Eu posso colocar em evidência o 4x. Eu posso arrancar o 4x dos dois. Quem sobra quando eu arranco o 4x aqui? Sobra x. Quem sobra aqui? O 3. Perceba que se eu multiplicar de novo, volta a ser o que era. Ó. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes menos 3, menos 12x. Quando que um produto é zero? Quando o primeiro é zero ou quando o segundo é zero. Nesse caso, o x é zero. Nesse caso, o x é 3. Pronto. Conjunto solução
0 e 3. E aqui vem uma outra curiosidade. Quando B é 0, fica a dica, as raízes são simétricas. Ou seja, a soma delas dá 0. Quando C é 0, o produto das raízes dá 0, porque uma delas é 0. Beleza? E por último, a curiosidade, para acabar essa ideia de resolver a equação de segundo grau, que é se o B e C forem 0, aí fica mais fácil, porque só tem x, né? Aí só vai ter uma única raiz, ou duas iguais, a 0. Então vai ficar 4x² é igual a 0, x² é igual a 0, x é igual a 0 e a outra é 0, ou seja, só tem uma raiz. Então, nesse caso, a gente nem comenta. Mas tem uma curiosidade bem interessante aqui, que é soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Isso é um tópico interessante, vale a pena você entender e como o seu professor pode cobrar isso para você. Quando eu dava aula no nono ano, era muito comum que quando eu explicasse essa matéria, sempre aparecesse um aluno que falasse assim, professor, desculpa, mas eu não preciso aprender a fórmula da soma das raízes, não. Porque se eu sei calcular as raízes, eu vou lá, calculo as raízes e somo. Quero saber o produto? Vou lá, calculo as raízes e multiplico. Não precisa aprender. Mas aí eu colocava ele numa furada, olha só. Vamos recapitular. Quando a gente fez a fórmula de Bhaskara, a primeira raiz é menos B mais a raiz de delta sobre 2A. E a segunda raiz é menos B menos a raiz de delta sobre 2A. Quando você soma essas duas raízes, o menos B com menos B vai dar menos 2B. O mais raiz de delta vai cortar com menos raiz de delta. E como o denominador é o mesmo, repete. Corta-se o 2, fica menos B sobre A. Então, quando as duas raízes, a soma das duas raízes, ou seja, a soma de duas raízes de uma equação do segundo grau sempre vai dar menos B sobre A, tá? Muito importante isso. Soma. Vamos falar do produto? Aqui eu falei da soma. Vamos falar do produto? O produto vai exigir um pouquinho mais de conta nossa. Quanto dá uma raiz vezes a outra? Menos B mais a raiz de delta sobre 2A multiplicado por menos B menos a raiz de delta sobre 2A. Então vamos lá. Menos B vezes menos B dá B ao quadrado. Menos B vezes menos a raiz de delta dá mais B vezes a raiz de delta. Raiz de delta vezes menos B dá menos B vezes a raiz de delta. Raiz de delta vezes menos raiz de delta dá menos delta. Tudo isso sobre 4A ao quadrado. Por quê? Porque eu multipliquei as raízes, né? Calma. B raiz de delta com menos B raiz de delta corta. Ficou B ao quadrado menos o delta. E quem é o delta? É B ao quadrado menos 4AC. Lembra ainda da fórmula dele? Sobre 4 ao quadrado. Vamos dar uma ajeitadinha? Produto das raízes dá B ao quadrado menos B ao quadrado cancela. E esse menos com esse menos dá 4AC sobre 4A ao quadrado. Você corta o A com A, 4 com 4, e conclui que o produto das raízes é C sobre A. Então, numa equação do segundo grau, mesmo que você não precisa resolver para descobrir a soma e o produto. A soma é sempre o contrário de B sobre A e o produto é o contrário de C sobre A. Apesar desse módulo aqui agora ser só teórico, eu preciso te mostrar um exemplo só disso aqui. Eu juro, a gente ainda vai fazer mais sobre isso, mas tem um exemplo que é clássico do porquê que você aprende a soma e produto. Porque eu volto a dizer, o aluno não aceita não, ele fala, não, peraí, eu vou lá, calculo e somo. Eu não vou decorar nada disso aí. Olha que loucura.
Brinde. Imagine que um professor te dê isso na prova. Sempre quando eu dava aula no nono, era essa a questão que eu colocava. X² mais 4x mais 10 é igual a 0. Eu perguntava quanto era o inverso de uma raiz somado com o inverso da outra raiz. Então, olha o que o aluno fazia. Ah, Alex, mole. Faço Bhaskara, acho a primeira raiz. E acho a segunda raiz. Depois eu vou lá e inverto a primeira raiz, inverto a segunda e somo. Acabou. O problema pareceu fácil, né? Só que na hora da solução, quando ele vai fazer o delta, B² 16 menos 4 vezes A vezes C, menos 40 com 16 dá menos 24. E aí ele cai num dilema. Delta negativo, ele não sabe o que fazer. Então ele não tem como inverter algo que ele não sabe o que é. Então não deu certo. E ele consegue saber essa conta aqui, ó, sem saber quem são as raízes. Olha que maravilha, né? Mas aí às vezes é um pouco de fé. Olha só. O inverso da primeira raiz mais o inverso da segunda raiz. Se você tiver coragem, você tira o MMC. Aqui é x2, aqui é x1. Então aqui vai ficar x2 mais x1 sobre x2 vezes x1. x2 mais x1 nada mais é do que a soma das raízes. x2 vezes x1 é o produto das raízes, C sobre A. Como o A é o mesmo, corta-se o A, ficou menos o B sobre o C. Então é o contrário do B, menos 4 sobre o C, 10. Então essa conta dá menos 0,4, mesmo que você não saiba quem são as raízes. Então isso aqui é muito importante, saber soma e produto, saber a fórmula, porque mesmo que você não descubra as raízes, você consegue transformar em soma e produto. Show? Show? Mantenha a pegada firme, tá? Aquela aguinha, aquela pausinha só para beber uma água rápida, que a gente já vai voltar em função do segundo grau, tá? Segura.